Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Salve Roma! Estamos aqui mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. Hoje vamos abordar um tema que é mais uma forma que as pessoas usam para atacar a fé católica, atacar a igreja. Hoje vamos falar sobre Inquisição, Cruzadas e Guerras Santas em geral. Geralmente as pessoas, quando querem atacar a fé católica, ficam tocando nesse ponto, né? Chateando. Inquisição, que a igreja matou, aquelas cruzadas, a igreja matou, e ficam aquele enchimento de juízo, né? E a gente às vezes não tem uma resposta para isso, porque às vezes as pessoas não procuram estudar a Inquisição, saber como realmente foi, saber o que foi a Inquisição, para que foi, qual foi o intuito da Inquisição e os benefícios que a Inquisição trouxe. Muita gente confunde, acha que a Inquisição era a própria igreja que matava, mas não. A igreja não derramava sangue, era o Estado que executava a sentença. Não confundir com a Inquisição protestante, onde eram os próprios pastores que derramavam sangue. A Inquisição protestante, por exemplo, a Inquisição luterana, né? Que devido à igreja fundada pelo ex-pastor luterano Thomas Müntzer, né? Quando ele fundou com os anabatistas e começaram a brigar com os luteranos dizimaram eles. Então foi uma guerra de placa, totalmente diferente da Inquisição católica. A Inquisição católica ela existiu por causa de uma seita chamada cátara, né? A seita cátara, os cátaros. Interessante que os cátaros, eles saqueavam fazendas, né? Matavam vários cristãos. Os cátaros proibiam o casamento e proibiam o alimento, incentivando o suicídio por inanição. E já foi profetizado por São Paulo nas escrituras o surgimento da seita cátara. Vamos ver. Os cátaros, eles proibiam o casamento e incentivavam que morressem por inanição. Eles proibiam alimentos. E essa seita, eles matavam vários católicos. Inclusive matavam cristãs grávidas, né, que eles eram contra a procriação também. Vamos ver a profecia de São Paulo, movido pelo Espírito Santo, como ele profetiza o surgimento dessa seita cátara. 1 Timóteo 4, versículo 1, 2 e 3. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados pela própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados como ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Então, o próprio São Paulo profetizou o surgimento dessa seita herética. E vejamos também que na carta a Tito, em Tito 1, do 10 a 11, Paulo diz, né, que quanto a certas seitas inventadas, que tem um propósito muito destruidor, ele diz, é necessário tapar-lhes a boca. Eu trouxe hoje um amigo meu, o historiador Luiz Fernando, que está aqui, né, para falar um pouco da Inquisição, das Guerras Santas, né, dessa confusão que o povo faz. Ele também apresentou um livro de João Bernardino Gonzaga, A Inquisição em Seu Mundo. Interessante, Luiz Fernando. As pessoas, quando julgam a Inquisição, julgam de acordo com a lei atual, não sabendo que era de outra época e de outra lei, né? É verdade. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. Uma das coisas mais interessantes da Inquisição que nós costumamos julgar é pensando justamente nos dias atuais, pegando as leis atuais e julgando elas em comparação com a Inquisição. Normalmente vai parecer uma brutalidade, mas nesse livro o João Bernardino mostra maravilhosamente bem, e ele é um jurista, né? Então é uma Professor da USP, né? Exatamente. Então o João Bernardino ele faz uma análise para a gente mostrando como a Inquisição naquele mundo era na verdade uma misericórdia. Era um tribunal muito mais brando, com penas muito mais leves e totalmente mais justo do que os tribunais comuns. Né? A gente nunca para pensar nesse sentido. Né? E é um dos artifícios que os inimigos da igreja usam muito para degradar a imagem da própria igreja, né? Usando essa ideia de que a Inquisição seria muito brutal, quando na verdade é o justo contrário. Né? O mais comum que a gente vê é a questão da tortura. A tortura ela foi revivida pelos tribunais comuns, né, os tribunais seculares,
e que trazia, era na verdade uma novidade da época, né? Porque a Universidade de Bolonha tinha revivido o direito romano, que usava a tortura como um processo de análise, né? de provas, né? Da verdade. E a Inquisição, como algo inserido, né? no seu próprio mundo, também trouxe isso para si. Mas sempre lembrando que a tortura da igreja nunca buscava mutilar, nunca buscava derramar o próprio sangue, né? E era limitado a pouquíssimos instrumentos de tortura, que obviamente causavam muita dor, mas nunca eram deformadores, né? A pessoa, depois de torturada, passado algum tempo, voltava ao normal, sem grandes consequências. A lei da época tinha torturas bem maiores, né? A lei da época era uma Tipo, coisa tem uma do adultério, né? Que a punição era cortar o braço, tapava com chumbo quente, né? Era uma lei da época, lei dos As leis da secular. época, a sorte da lei nessa época era que muitas pessoas morriam, então você não tinha que passar por muita coisa ruim, né? Mas qualquer coisa levava à morte. Você falasse mal do rei, morte. Você adulterasse se fosse mulher, morte. Né? Você roubava as pessoas, morte. Então qualquer coisa levava à morte. Então a lei da igreja era muito mais branda, né? Raramente você via uma brutalidade como eram as leis do Estado sendo aplicadas na lei da igreja. Isso era inconcebível. Né? Então a gente tende a pensar a igreja como sendo torturadora, né? Como a Inquisição sendo um tribunal ruim ou mau, e na verdade não é isso. Né? Ela veio para abrandar, né? Para botar um limite em toda essa brutalidade que estava acontecendo durante a Idade Medieval. O interessante do livro é que ele é bem parcial. Ele mostra que até os papas se preocupavam. Alguns papas se preocuparam em arranjar carcereiros mais humanos possíveis. Quando algum carcereiro tinha um abuso de autoridade, eles substituíam. E as pessoas realmente criticam sem saber como era a lei da época, né? É verdade. Só para citar como exemplo, por curiosidade, existia uma lei de que criminosos e o que seria hoje em dia lesa pátria, eles eram torturados durante 40 dias, sofrendo mutilações todos os dias. Né? Então, o primeiro dia arranca um dedo, depois arranca o outro dia fura o Isso na lei secular. Isso na lei secular na Itália. Né? E no 40º dia é que finalmente davam um golpe final e matava a pessoa que já estava só o cotó. Né? Então, a igreja jamais fazia uma coisa dessa. Né? A igreja sempre aplicava penas no sentido de fazer a pessoa expiar os pecados cometidos, né, por causa daquela heresia ou daquele crime mesmo. Né? Tanto é que o nome penitenciário vem disso. Né? As pessoas iam pagar uma penitência. Foi a igreja que inventou o sistema penitenciário. Exatamente. Né? E a gente falando como se fosse algo totalmente alheio à igreja, na verdade essa parte da civilização ocidental foi totalmente criada pela igreja católica. O termo penitência vem do grego metanoia, que é de arrependimento. Tem uma tradução de arrependimento também. Né? Mas uma tradução de algo penitencial. Que o arrependimento verdadeiro, ele é penitencial. Né? Então, a igreja, ela também fundou o sistema penitenciário. Exatamente. Então, a Inquisição, ela, na verdade, era uma alternativa a essa lei secular. Porque muita gente também confunde, a igreja matou muitas pessoas. Não foi a igreja que matou muitas pessoas. A igreja sequer instituiu a heresia como um crime com pena de morte. Isso, na verdade, a igreja converteu, né, aqueles povos pagãos, os reis se tornaram católicos e, em geral, eles eram muito fiéis. Ao menos no início da Idade Média, eles eram muito fiéis. E eles, sendo muito fiéis, não queriam ter um governo de hereges, né? Não queriam que o seu povo sofresse da heresia. Então, eles buscavam coibir isso. Normalmente, o que a igreja fazia? A excomunhão. Era o procedimento padrão da igreja. Mas aí surge o que você falou, os cátaros, né? Que era uma seita extremamente violenta, uma seita homicida, né? E se ela se propagasse, no mínimo, o que poderia ter acontecido era desestabilizar totalmente o cristianismo, permitindo invasão de outros povos. E, no pior das consequências, era levar o cristianismo à extinção. Né? Com essa onda de suicídios, né? Porque os cátaros consideravam o corpo como algo impuro. Né? Tanto o nome vem do cataroi, no grego, né? Que quer dizer os puros, né? Era a seita dos puros. Então eram pessoas que acreditavam que a carne, que a matéria era algo ruim. Né? Então eles deviam se extirpar disso, mas eles tinham que se extirpar de uma maneira especial. Por isso que eles faziam esses rituais de morte por inanição, ou até mesmo rituais de assassinato de grávidas. Né? Que na verdade para eles era um ato bom, né? Você matar uma grávida, porque você liberava no mínimo 2 vidas nisso aí, dois espíritos. Né? Isso na verdade é totalmente insano. A igreja teve que combater isso. Exatamente. Então, na verdade, na Inquisição a igreja não foi perseguidora, foi perseguida. Ela protegeu o seu povo dos cátaros, né? E hoje o povo ainda aponta o dedo para a igreja para
agredir, né? Usando a Inquisição como um alvo. E não só dos cátaros, a igreja protegeu o povo até mesmo de reis índios, né? Tinha muitos reis que usavam dessa desculpa, fulaninho era um cátaro, por isso eu vou caçá-lo e matá-lo. E a igreja olhou essa propagação de assassinatos populares, ou mesmo assassinatos régios, né? Que eles procuravam destruir opositores, inventando conversas de que eram hereges, e na verdade não eram. Então a igreja se arrogou, né, o poder de decidir quem era herege ou não. Né? E ainda assim, a igreja fazia todo um processo, né, que no caso era um processo inquisitorial, que eles analisavam toda a vida da pessoa, era demorado, né, tinha todo um cuidado para não ser cometido injustiça, e ainda que a pessoa fosse descoberta herege, ainda que ela fosse confessada herege, ela tinha o direito, né, de se arrepender e pagar uma penitência, né, que para aquela época eram coisas leves, né, você ficar alguns anos na prisão, né, rezando certas orações, né, e depois ele voltava à vida normal. Né? Tem um caso relatado do João Bernardino, de um professor que foi erroneamente acusado de heresia e ele foi capturado enquanto ele estava dando uma aula dele. Né? 10 anos depois ele volta para a mesma universidade e diz, bom, como estávamos dizendo na aula passada, e continuou a aula dele. Né? É um exemplo interessante, porque... Nada mais acontecido. Exatamente. Então a igreja ela não era brutal. Né? Não eram tratamentos desumanos, destruidores. Claro que para a nossa ótica atual, você usar da tortura para investigar qualquer coisa é um pouco absurdo, né? Não nos parece absurdo, mas para aquela época, para aquelas pessoas inseridas naquele mundo, isso não era absurdo. Então a gente tem que entender isso também. A igreja, por mais que a gente tenha entendido como algo errado, né, naquela época não era. E vale salientar que a igreja foi a primeira instituição humana a analisar a tortura como algo errado e a primeira a abolir ela. Apesar de que ela usou, né, ela aprendeu que aquilo não era algo bom e foi a primeira a tomar providência para que isso não continuasse. É interessante que hoje, né, hoje a igreja existe, né? Talvez não existisse se não tivesse havido a Inquisição, porque os cátaros eles perseguiam, né, matavam vários católicos. Deus, ele sempre deixou seu povo vivo através da guerra. Isso Deus sempre autorizou a guerra quando o fim for deixar seu povo vivo. Você vê que a guerra de Josafá, né? Lá em Juízes 12, né, que Josafá vence 31 reis aqui em Jordão. Né. Você vê que até no Novo Testamento, o autor de Hebreus elogia os santos de guerra. Ele elogia o exemplo de fé dos santos de guerra. Está lá em Hebreus 11, 33 e 34. Ele diz assim, ó, graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puderam em debanda exércitos estrangeiros. Então, quando tem um fim de proteger o povo de Deus, Deus autorizou a guerra várias vezes na Bíblia, inclusive a tribo de Dan, né, tinha 62.700 homens com idades para a guerra. Está lá em Gênesis 30, versículo 4. Dan, né, do hebraico tiberiano, né? Do termo standard, né? Então, que quer dizer juiz? Deus sempre autorizou guerra quando tinha um fruto, né? Como já diz, né? É pelo fruto que conhecemos a árvore. A árvore. A Inquisição deixou vários frutos. No próximo bloco, o Luiz Fernando vai falar sobre os frutos da Inquisição. Os frutos que a Inquisição deixou para a igreja e para a terra. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé.